Imaginem um casamento sem comida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje quem disse não sei quê foi a Giovana Rodrigues. Imagina, gente, no próprio casamento dela não tinha comida. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Pois é, Giovana contou que a empresa Rosiane Eventos transformou o dia mais feliz da vida dela num verdadeiro pesadelo. E claro que eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessa história que tá a dar o que falar nas redes sociais. Tudo começou lá em outubro de 2024, quando Giovana contratou a empresa para fazer o catering do casamento, que estava marcado para agosto de 2025. Ela fez degustações, experimentou pratos típicos, doces, salgados, até montou um ficheiro só para organizar a mesa de doces, porque ela mesma se descreve como uma formiguinha. Ou seja, parecia que ia ser um casamento de sonho. Mas já em janeiro, quando começaram as reuniões técnicas, apareceram algumas bandeiras vermelhas. A comunicação não era melhor, houve confusão até com detalhes simples como as cubas que ela pediu prateadas e apareceram douradas. E aí, quando Giovana ligou para a responsável da empresa, houve uma desculpa estranha. A mulher disse que estava doente, internada no hospital. Mesmo assim, garantiu que a equipe ia resolver tudo. E a noiva acreditou. Chegou o grande dia. Pela manhã, disseram que estava tudo certo, mas à tarde, a assessoria começou a notar respostas secas e dificuldades em falar com a empresa. Quando Giovana chegou para a festa, pediram para ela esperar quase 45 minutos dentro do carro, dizendo que era atraso da decoração. As mães dos noivos estavam com uma cara de pânico, mas ninguém explicava nada. Até que Giovana decidiu subir para o salão e ver com os próprios olhos. E, gente, foi aí que o pesadelo começou. A mesa de doces estava vazia e o buffet não tinha comida nenhuma. Ela contou que ficou em choque, começou a tremer, suar frio e só repetia para o marido: "Não tem comida, não tem comida". Foi aí que entendeu por que estavam a segurar a entrada dela e por que as mães estavam tão assustadas. A assessoria tentou disfarçar, dizendo que estavam resolvendo, mas segundo Giovana, dali em diante a situação só piorou. O casamento, que era para ser o dia mais feliz da vida dela, virou o dia mais traumático da vida dela. Imaginem um casamento sem comida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. O meu coração acelerou muito, olhei para ele e eu só comecei a dizer, a abanar a cabeça, a dizer não tem comida. Hoje eu vou vos contar como é que a empresa de catering Rosiane Eventos transformou o meu casamento num grandíssimo pesadelo. Em outubro de 2024, eu tive o primeiro contacto com essa empresa para a realização do meu casamento, que seria em agosto de 2025. No dia 25 de janeiro, depois de nós termos acertado basicamente tudo, nós começamos então as reuniões técnicas para as coisas do casamento, como por exemplo o que é que seria servido, o que é que não seria servido. Tivemos em atenção principalmente a questão dos doces, que eu sou uma formiguinha e eu gosto muito de doces, então os doces do meu casamento era uma coisa muito importante, tanto que eu passei horas a fazer esse ficheiro aqui, onde eu elaborava de forma muito específica todas as coisas que eu queria para o casamento a nível de doces. Recuando para outubro de 2024, eu estava em Luanda, então eu aproveitei e fui até ao espaço da empresa para fazer uma visita, experimentar a comida. Foi tudo muito tranquilo. Todas as comidas que eu experimentei, que foi um bacalhau com natas, um arroz de pato, experimentei as sobremesas, experimentei também quitutes que eles tinham lá, salgados. Eu fiz uma degustação para algumas coisas que eu queria ter no casamento e até então continuava tudo bem. Uma nota, eu não posso falar exatamente o nome das pessoas envolvidas e algumas fotos e vídeos que eu não posso mostrar por questões jurídicas que neste momento estão a decorrer. Ficou acordado então que no final seria feito pela empresa Rosiane Eventos todo o catering, o buffet do evento, que incluía doces, salgados, as comidas todas do evento, e nós também contratamos à parte, pela mesma empresa, o rodízio. Eu confesso que ao longo do tempo, desde a contratação até o incidente, nós fomos vendo N red flags, só que nós basicamente ignoramos todos eles e depois quando aconteceu o que aconteceu, nós ficamos a pensar e a refletir que se calhar ao primeiro indício de que a empresa podia ter falhado conosco, nós devíamos ter cancelado tudo e ter encontrado uma solução melhor do que termos deixado chegar até o ponto em que chegou. Passando então para o dia do evento, eu estava no hotel a me preparar lá para as 10 da manhã, se eu não me engano, um bocadinho antes de eu começar a fazer a minha maquilhagem e o meu cabelo. Eu falei com a responsável da empresa, ela disse que já estavam a fazer os preparativos, que também já estava quase tudo pronto. Ok. Depois, por volta das 14 horas, eu recebo uma chamada da minha assessora, que era a Cláudia do Caminho para o Altar, e a Cláudia diz-me que
infelizmente, eles estavam a ter problemas a conseguir falar com a empresa do buffet, que estavam-lhes a responder mal, que não estavam a responder às mensagens. Depois ela manda-me uma fotografia e mostra-me as cubas, e eram cubas douradas, e ela sabia que eu tinha pedido de forma bem explícita que eu queria cubas prateadas. Então aí é quando eu ligo para a empresa de buffet pela segunda vez. Eu volto a ligar para ela e neste momento ela diz-me que estava doente e que estava no hospital. Atendeu-me já com uma voz meio assim: alô, eu estou um pouquinho mal, estou no hospital, já vi essa situação, estou a falar com a minha equipa, eu já vi que mandaram as cubas erradas, já vou tentar resolver. Nesse momento eu fiquei super triste, super sentida. Para ela descansar, a equipa dela ia tomar conta de tudo e ia tudo correr bem. Mal sabia eu que vinha pela frente. Depois dessa segunda chamada, eu acho que foi a última vez que eu consegui falar com ela. Ninguém mais conseguiu falar com ela até depois de tudo aquilo que aconteceu. Eu vou para o casamento. Depois do casamento, eu e o noivo estávamos a caminho da festa. E nós, a caminho da festa, o carro dos nossos padrinhos começou a abrandar. Estávamos ali a fazer o cortejo. Nós, no momento, achamos aquilo, não sei o que é que se passa. Se calhar é só para demorarmos mais tempo, aproveitarmos mais o cortejo. Tranquilo. Nós chegamos ao evento e a assessoria nos disse para nós permanecermos no carro. Nós pensamos, por acaso, que aquilo estava a ser um atraso da decoração. Passados uns 45 minutos que nós estávamos no carro, eu disse: acabou essa estadia no carro, vamos subir e vamos ver como é que estão as coisas. Mas sempre a nos enrolarem para nós não sairmos do carro. Mas nós tínhamos as fotografias que nós tínhamos de fazer no salão vazio antes dos nossos convidados entrarem então para a festa. Subimos, começamos a tirar as nossas fotografias e eu não sei o que é que me deu. Eu decido ir para a área do buffet, ir ver o buffet, ver como é que estava a decoração do buffet, como é que estava a mesa, essa mesa que eu vou deixar aqui, que eu pedi dos doces. Eu viro para ir ver o buffet. Antes disso, quando nós entramos por acaso, as nossas mães olharam para nós com uma cara de susto quando nós entramos. E nós não estávamos a entender, porque nós depois entramos, encontramos a decoração, já estava feita, estava tudo perfeito, mas elas estavam muito assustadas por nos verem dentro do salão. E nós não estávamos a compreender porque é que elas estavam tão assustadas por nos ver. Descobri porque é que elas estavam tão assustadas, porque chegou um momento em que eu vou para ver o buffet e não tinha nenhuma comida no buffet. Nesse momento, eu nem consigo vos explicar o que é que eu senti. Os meus pés ficaram gelados, porque aí sim eu compreendi o que é que estava a passar, porque é que nos estavam a atrasar a entrada para o salão, porque é que as mães ficaram tão assustadas quando nos viram a passar. E eu comecei a tremer, a suar frio. Parei todas as fotos, eu olhei para o meu marido, eu olhei para ele, eu acho que naquele momento foi um olhar de desespero total, de medo também. O meu coração acelerou muito, eu olhei para ele e eu só comecei a dizer, a abanar a cabeça, a dizer: não tem comida. Não tem comida, não tem comida, para as fotos, não tem comida, não tem comida. Depois viro-me para o Ariel, nosso assessor, olho para o Ariel, tipo: Ariel, não tem comida, o que é que se passa? Estamos sem comida. E aí ele diz: calma, estamos a resolver. Nós voltamos a sair do salão e a partir daí, o que seria para melhorar só piorou. Vocês acham que a empresa tem que pagar caro pelo que fez? Ou a noiva também devia ter cancelado logo quando viu os primeiros sinais? Comentem aí que eu quero saber tudo. E claro, se gostam de acompanhar as polêmicas dos famosos e das redes sociais, deixem o like e inscrevam-se aqui no canal, porque amanhã quem vai dizer não sei que pode ser outro famoso.